Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos trabalhar agora a Carta das Nações Unidas.
Professor, o que essa Carta das Nações Unidas fez? Nada mais, nada menos do que criar a ONU, criar a Organização das Nações Unidas. No início, essa carta só teve adesão de 50 países. Hoje, atualmente, a ONU é composta por 192 países. Professor, mas eu vi aqui que são muitos artigos. Sim, são muitos artigos. Mas as bancas, elas focam, sabe em quê? Elas focam nos órgãos. A ONU é formada por 6 órgãos. São 6 órgãos. E a banca sempre ela cobra as funções desses órgãos. Ou cobra a composição desses órgãos. O procedimento de votação, se é uma votação simples, maioria absoluta, sempre é nessas pegadinhas. Então, nesse encontro, eu vou trazer para vocês a maldade que a banca pode trazer. Tem algumas coisas e também, claro, eu preciso trazer algumas curiosidades para que a disciplina de Direitos Humanos se torne uma disciplina mais fácil de ser entendida, fazendo relações. Direitos humanos você pode relacionar com o direito constitucional e você pode relacionar com a história. Quando você relaciona direitos humanos com o direito constitucional e com a história, você termina memorizando com mais facilidade. Ok? Então vamos seguir. Olha aí. Carta das Nações Unidas, Direitos Humanos. Olha lá. Veja, uma introdução. Ó. A Carta da ONU é um tratado. Tá vendo? Ó? É um tratado. Cuidado. Tem banca que diz que a Carta da ONU é uma convenção. Tá errado. Isso aqui tá errado. Por quê? Convenção é a DUDE. Nós já trabalhamos a DUDE. A DUDE é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela sim é uma convenção. Show? Professor, por que ser Carta da ONU ser um tratado? Ela significa dizer que ela tem efeito vinculante. Professor, o que é que significa ter efeito vinculante? Os estados devem cumprir. Eu assinei, cumprir. Faltou o M aqui, está escondidinho. Cumprir. Ou seja, eu assinei o tratado, eu vou ter que cumprir e acabou. Sacou? Olha lá. A Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco, de 26 de junho de 1945, após a Conferência das Nações Unidas. A Organização Internacional entrando em vigor dia 24 daquele mesmo ano, assinando 50 países, como eu falei antes. Na época foram 50 países e hoje ela é composta por 192 países. Veja, a Carta da ONU, ela traz o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Professor, Corte Internacional de Justiça, veja, é o órgão, a Corte, ela é o órgão jurisdicional da Carta. Professor, nesse encontro a gente vai trabalhar a Corte? Não, fica para outro encontro. Agora, muito cuidado. As bancas tentam induzir o aluno com relação a fazer uma mistura entre a Corte e o Tribunal Penal Internacional. Professor, juro por Deus que eu achava que era a mesma coisa. Não é. A Corte Internacional de Justiça foi criada por essa Carta da ONU. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Tratado de Roma. Em outro momento a gente pode trabalhar. Agora veja só. Professor, o que é que a Corte julga? Os estados, os países. E o que o Tribunal Penal Internacional julga? As pessoas. Então já sei, professor, o que a banca vai fazer. Vai dizer que a Corte julga pessoas e países. Exatamente. É o que mais, é uma das perguntas mais feitas quando se cobra a Carta da ONU. Porque a Corte ela só julga os países e não as pessoas. As pessoas por crimes internacionais sobre direitos humanos são julgadas pelo Tribunal Penal Internacional. Em outro momento a gente vai estudar. Ok? Olha lá. A Carta da ONU foi introduzida no direito brasileiro pelo Decreto 19841 de 1945. Olha só o tempo que faz que a Carta da ONU foi introduzida no direito brasileiro. Lá em 45. E deixa eu dizer uma coisa para você, contar uma historinha. Você sabia que a primeira pessoa a discursar
na Carta da ONU foi um brasileiro? Foi. Quando estava nessa convenção, foi o brasileiro. E deixa eu contar mais uma coisa, curiosidade, é isso que você tem que começar a relacionar os direitos humanos. Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Não, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Ele foi o primeiro brasileiro a discursar nessa convenção, para assinar a Carta da ONU. E é por conta disso que toda vez que tem encontro da Assembleia das Nações Unidas, quem discursa primeiro é o presidente do Brasil. Recentemente, vocês devem ter visto o presidente atual do Brasil discursando, né? Teve. Então, o Brasil é sempre o primeiro a falar. Aí você diz, oxe, professor, por quê? Exatamente por isso, porque foi a primeira pessoa a discursar na primeira Assembleia, foi um brasileiro. Aí se tornou o quê? Uma tradição. Mas, como sempre, tem os americanos, né? Inveja de nós brasileiros. Por quê? Porque quando o Brasil discursa, logo depois quem discursa? O presidente dos Estados Unidos. Porque ele é um anfitrião. Porque as assembleias acontecem em Nova York. Aí, como os Estados Unidos é o anfitrião, ele discursa logo depois. Aí teve na revista uma reportagem, há muito tempo atrás, na New York Times, dizendo assim, um repórter dizendo, o Brasil só discursa primeiro para abrir vagas, chamar atenção para a grande estrela do evento. E ele ainda diz assim, porque quando o Brasil está discursando, ainda as autoridades ainda estão chegando, sentando, conversando uma com a outra, pegando na mão, abraçando. Então ninguém escuta o Brasil falando, olha só que o cara escreveu. É muita inveja de nós brasileiros, muita inveja. Então, mas veja, sempre quem discursa primeiro é o Brasil na Assembleia da ONU e quem discursa depois é os Estados Unidos. Sempre, sempre, sempre. Só uma curiosidade, só para a gente incrementar a nossa aula. Vamos lá. Olha lá. Todo tratado ele tem um preâmbulo. Ele tem um preâmbulo, né? Que é o quê? É o norte interpretativo. Eu vou ter que interpretar essa Carta das Nações Unidas de acordo com o que esse preâmbulo está me falando. Vamos ver? Olha aí. Nós, povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, só você lembrar que foi em 1945, logo no finalzinho da Segunda Guerra, que por 2 vezes, olha só, por 2 vezes, Primeira e Segunda Grande Guerra, no espaço de nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e pequenas, e estabelecer as condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes do tratado e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos. Tem mais. Olha lá. Também busca promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, com bons vizinhos e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais e garantir pela aceitação de princípios e instituições dos métodos que a Força Armada não será usada a não ser no interesse comum. Perceba que, nesse primeiro ponto, ele fala sobre a questão que existe a possibilidade de uso de Forças Armadas. Mas esse uso das Forças Armadas só em busca para um bem comum. Só é você lembrar que um dos órgãos da Carta das Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E todo mundo briga para fazer parte. Entendeu? Porque são esses Conselhos de Segurança que vão intervir em outros países com força armada. Resolvemos conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibir seus plenos poderes, que foram achados em uma boa e devida forma, concordam com a presente Carta das Nações Unidas e estabelece, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome Nações Unidas. Então perceba que a Carta, ela deu nascimento às Nações Unidas. E veja, essa Carta, logo no início, depois do preâmbulo, ela traz qual é o propósito dessa Carta. E aqui tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para você.
Olha lá. Qual o propósito? Aí eu tenho os propósitos e os princípios. Artigo 1º. O propósito das Nações Unidas são manter a paz e a segurança internacionais e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos. Perceba que a ideia é sempre buscar os meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça, do direito internacional e um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Veja, a criação da ONU, ela foi fundamental para a internacionalização dos direitos humanos. Vocês sabem que nós temos vertentes de proteção, né? Nós temos âmbitos de proteção. Eu tenho o âmbito internacional, global, que é capitaneada pela ONU. Eu tenho uma regional, que é capitaneada pela OEA, né? Organizações dos Estados Americanos. E eu tenho a proteção dos direitos humanos interna, que são aquelas previstas nas nossas constituições. Perfeito? Aí veja só, a importância da ONU, ela trouxe que a ideia que um conflito interno de um país pode desaguar em situações que precise ter uma iniciativa internacional. Mesmo um problema interno, pode haver a necessidade de ter uma iniciativa internacional, como nós vamos ver mais adiante. Desenvolver relações amistosas. Veja que a ideia é sempre desenvolver relações amistosas entre as nações, baseado no respeito e no princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Bem de boa aqui, né? Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, para promover e estimular o respeito dos direitos humanos e as liberdades funcionais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Veja que a ONU, junto ali, paralelo à ONU, veja que não são órgãos dentro da ONU, mas é paralelo à ONU e ela faz essa implementação. Eu tenho a OMS, tenho a Cruz Vermelha, eu tenho instituições internacionais que fazem essa cooperação internacional. Seu centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução dos objetivos comuns. Então, a ideia é que a ONU seja esse centro para buscar essa harmonização entre as nações. Olha só esse artigo 2º. A Organização, né, das Nações Unidas e os seus membros, para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1º, agirão de acordo com os seguintes princípios. Esses princípios são bastante cobrados, viu? Olha lá. A organização é baseada no princípio da igualdade, veja. Então, a organização, ou seja, a ONU, ela é baseada no princípio da igualdade. Por isso que cada país só tem direito a um voto. Cada país só tem direito a um voto, que traz a ideia de igualdade entre os estados. Todos os membros, a fim de se assegurem para todos, em geral, os direitos e vantagens resultantes da qualidade de membro, deverão cumprir boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com a presente carta. Então, se eu, a partir do momento que eu assinar a Carta das Nações Unidas, eu tenho que praticar tudo o que tem escrito nela, visando sempre a boa fé. E eu vou dizer o porquê disso. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. Mais uma vez, eu alerto vocês com relação a isso. Ó. Então, veja, eu tenho aqui o princípio da igualdade, já eu tenho aqui o princípio que trata sobre resolução de conflitos sempre pelo meio pacífico, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. Todos os membros deverão evitar, em suas relações internacionais, ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra nação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Né? Todos os membros, quando ele fala membros, viu, pessoal? Lembre-se que são os Estados. Viu? Então, darão às nações todas as assistência em qualquer ação que elas recorrerem,
de acordo com a presente carta, e se absterão de dar auxílio a qual Estado contra qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo e coercitivo. Então, a ideia é o seguinte: se por acaso haver uma intervenção em um determinado país, os outros países que fazem parte das Nações Unidas não vão poder ajudar esse país que está em conflito com a ONU, entenda, com a ONU. Fez sentido? Então, é exatamente esse princípio. Olha só, a organização, a ONU, quando essa carta fala organização, é a ONU, Organização das Nações Unidas. A organização fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios, em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais. Esse dispositivo aqui, o parágrafo 7º, isso aqui, ele traz muitos problemas, e eu vou dizer para você. Olha lá, nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervir em assuntos que dependam, olha aqui, ó, essencialmente da jurisdição de qualquer Estado, ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente carta. Este princípio, porém, não prejudicará a aplicação de medidas coercitivas constantes no capítulo 7, que é do Conselho de Segurança. Aqui é sobre o Conselho de Segurança. Deixa eu explicar isso aqui, viu? Isso aqui é muito questionado pela doutrina. Veja, os países, eles têm a soberania, mas toda vez que um país ele assina um tratado internacional, é como se ele abrisse mão de parte dessa sua soberania. Fez sentido? Então, é como se ele abrisse mão de parte dessa soberania. Então, a ONU ela não pode se utilizar de nenhum artigo que é presente nessa carta para intervir em um Estado soberano. Certinho? Só que ela só não pode intervir para tratar de assuntos essencialmente internos, de jurisdição interna. Só que é assim, hoje em dia, a carta e a doutrina não fala o que seria assuntos essencialmente internos. O que é que seria assuntos essencialmente internos? Porque vamos imaginar o seguinte: a imigração, refugiados da Venezuela, do Haiti que entraram no Brasil. É assunto interno do Brasil? Não, não é mais assunto interno do Brasil. Já se torna um assunto internacional. Vamos imaginar que o Estado brasileiro feriu meus direitos humanos. Não, perdão, vamos mudar. Você feriu meus direitos humanos. Você está assistindo a aula, feriu meus direitos humanos. Procurei as autoridades internas, a jurisdição interna, e nada fizeram. Nada fizeram. Aí eu pergunto, se a autoridade interna não fez nada, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que procurar o quê? Ajuda internacional. Basta você lembrar que o que aconteceu com a Maria da Penha, a senhora Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio e o cara que fez isso contra ela, que era o seu ex-companheiro, nunca foi punido. Passou 20 anos e nada. Foi aí que ela procurou uma ONG e essa ONG acionou a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Veja, deixou o assunto de ser essencialmente interno. Então, assim, apesar disso, de dizer que a ONU não vai intervir em assuntos essencialmente internos, hoje em dia é muito complicado você entender o que é ou o que não é um assunto essencialmente interno. Isso causa muita polêmica, inclusive dentro da doutrina do direito internacional. Lembre-se que eu tenho o direito internacional e os direitos humanos. São 2 disciplinas co-irmãs, mas elas são independentes. Fez sentido? Vamos lá. Dos membros. Os membros originais das Nações Unidas serão os estados que, tendo participado da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, realizada em São Francisco. Os primeiros membros, que foram os 50, aqueles 50 membros, certo? Aí, artigo 4º, ele fala: a admissão como membro das Nações Unidas fica aberta. E por conta dessa abertura, hoje, nós temos 192 membros. Aí ele fala, no parágrafo 2º, a admissão de qualquer desses estados como membro das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral
mediante recomendação do Conselho de Segurança. Então, se hoje um Estado quiser ingressar, ele precisa de uma reunião da Assembleia e também do aval do Conselho de Segurança. Os membros das Nações Unidas, contra o qual foi levada a efeito a ação preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança, poderá ser suspenso. Ou seja, se um país que teve uma ação preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança, a participação dele no Conselho, na Assembleia, vai ser suspensa do exercício dos direitos e privilégios de membro da Assembleia Geral. Mediante recomendação do Conselho de Segurança, o exercício desses direitos e privilégios poderá ser restabelecido pelo Conselho de Segurança. Bem de boa. O membro das Nações Unidas que houver violado, olha aqui, ó, violado persistentemente os princípios que nós acabamos de avaliar, contidos na presente carta, poderá ser, olha aqui, ó, expulso da organização da Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança. Veja só, durante a carta, ela fala muito do Conselho de Segurança. Quando os concursos cobram, elas cobram bastante o Conselho de Segurança, principalmente os membros, a quantidade de membros, que nós vamos ver a seguir. Então, já vamos para o próximo bloco aí. Valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Muito bom, concurseiro. Vocês viram aí essa parte inicial que são os princípios. Os princípios, eles sempre são cobrados quando se fala na possibilidade de um país ele ser excluído da ONU, né? De ser excluído da Assembleia. Agora vamos estudar o que realmente, efetivamente cai quando se cobra a Carta das Nações Unidas. São os seus órgãos. Vamos lá. Olha aí. Os órgãos ficam estabelecidos como órgãos principais das Nações Unidas. Começa a guardar uma coisa, já são 6. Começa a guardar isso. Eu tenho a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, que cai bastante, um Conselho Econômico e Social, que já não cai tanto, o Conselho de Tutela, tem aqui, esse Conselho de Tutela tem uma parte da doutrina que diz que ele foi extinto, eu vou explicar isso daqui, uma Corte Internacional de Justiça, né, que vamos estudar em um momento oportuno, e eu tenho aqui o Secretariado. São 6 órgãos. Serão estabelecidos, de acordo com a presente carta, os órgãos subsidiários considerados de necessidade, caso tenham necessidade, mas atualmente são esses 6 mesmo. As Nações Unidas não farão restrições quanto à elegibilidade de homens e mulheres destinados a participar de qualquer caráter em condições de igualdade em seus órgãos principais e subsidiários. Então aí não tem distinção entre homens e mulheres. Se uma mulher quiser ser a secretária-geral da ONU, pode ser. Se o homem também, não tem diferença. Olha só. Aí o que as bancas cobram? A composição. Então eu tenho aqui o órgão, certo? Eu vou ter aqui o órgão. E eu tenho a composição. Então vamos lá. A Assembleia Geral será constituída por todos os membros. Ou seja, qual é a composição da Assembleia Geral? 192 países. Pronto. Então eu tenho aqui atualmente 192 países. Cada membro não deverá ter mais de 5 representantes na Assembleia Geral. Então você vê aí como é que tem gente nessas assembleias. Vamos lá.
Quais são as funções? Já é cobrado com menos intensidade, mas sempre uma banca ou outra lembra dessas funções. Olha só. Só para resumir, quais são as funções? Rapidinho, ó, só para você entender. Eu tenho uma primeira função da Assembleia, que é supervisionar as contas. Contas. Então, quem faz essa supervisão das contas é a Assembleia. 2. A Assembleia também ela tem a função de nomear os membros não permanentes. Nós temos 10 países que não são permanentes na Assembleia. Perfeito? No Conselho de Segurança, perdão. Não permanentes. Não permanentes. Terceira situação, receber relatórios. Ela recebe relatórios e ela faz aqui uma quarta, que é o que ela mais faz, fazer recomendações. Como assim, professor? Recomendações. Ela dizer se por acaso algum país estiver violando direitos humanos, ela trazer uma sugestão de como resolver aquilo. Seria mais ou menos nessa ideia. Vamos lá. Olha só. A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões ou assuntos que tiverem dentro da finalidade da presente carta, ou que se relacionarem com as atribuições e funções de qualquer órgão nela previsto, com exceção do estipulado do artigo 12. Esse do artigo 12 trata do Conselho de Segurança, certo? Poderá fazer recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança, ou a aqueles, conjuntamente com referência a qualquer daquelas questões ou assuntos. Então, perceba que a função dela é bem ampla. Só você ter ideia de como é que funciona a Assembleia Geral. 192 países para resolver vários problemas. Por isso que a Assembleia ela dura mais ou menos, quando é a reunião, dura mais ou menos 15 dias. Esse ano, no ano de 2022, foi do dia 12 de setembro ao dia 27 de setembro. Então, olha só, o tempo que é quase 15 dias aí, 2 semanas. A Assembleia Geral poderá considerar os princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e das seguranças internacionais, inclusive os princípios que disponham sobre o desarmamento e a regulamentação dos armamentos, e poderá fazer recomendações relativas a tais princípios aos membros e aos conselhos de segurança. Pessoal, entenda quando ele fala de armamento aqui, não é um armamento civil, não, é armamento militar, principalmente relacionado a bombas atômicas, né? Então, dentro desse contexto desse armamento, são as bombas atômicas, né? A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões relativas à manutenção da paz e das seguranças internacionais, que elas forem submetidas por qualquer membro, ou pelo Conselho de Segurança, ou por um Estado, que não seja membro. Então, ela pode ser questionada com relação a isso. Aí, de acordo com o artigo 35, parágrafo 2º. Esse artigo 35, ele termina falando sobre... é a mesma questão do Conselho de Segurança, que é o artigo 35 junto com o artigo 12. Poderá fazer recomendações relativas a qualquer destas questões ao Estado ou aos Estados interessados, ou ao Conselho de Segurança ou a ambos. Qualquer dessas questões, para cuja solução for necessária uma ação, será submetida ao Conselho de Segurança da Assembleia Geral, pela Assembleia Geral. Então, a ideia, se um país denunciar uma ação de uma invasão, vamos pensar um pouquinho aí sobre a Ucrânia e a Rússia. Vocês estão vendo como é que está acontecendo aí a situação. São 2 países que fazem parte da Assembleia Geral. E detalhe, a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança. Por isso que está todo mundo aqui, ó, assustado, porque ele é membro permanente do Conselho de Segurança. Ele tem direito a voto e a veto. É por isso que você deve estar se perguntando, poxa, professor, por que a ONU não está fazendo nada? Por que a ONU não está fazendo nada? É exatamente por isso, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança como membro permanente. Sacou? Olha lá, a Assembleia Geral poderá solicitar a atenção do Conselho de Segurança para situações que possam constituir ameaça à paz e à segurança internacionais. Olha só. Aí a Assembleia Geral vai acionar o Conselho de Segurança sobre uma determinada situação
que está violando a paz, onde o membro do Conselho de Segurança que está ameaçando a paz. Olha só, que coisa insegura, entendeu? A ideia é a insegurança que está sendo relativizada aí, né? Aí, as atribuições da Assembleia enumeradas no artigo não limitarão a do artigo 10, que também fala sobre a intervenção do Conselho de Segurança. Olha aí, o artigo 12. Ó. Enquanto o Conselho de Segurança estiver exercendo em relação a qualquer controvérsia ou situação as funções que lhe são atribuídas na presente carta, a Assembleia Geral não fará nenhuma recomendação a respeito dessa controvérsia ou situação, ao menos que o Conselho de Segurança solicite. Vou explicar o que é que significa isso. Vamos imaginar que o Conselho de Segurança está intervindo em um determinado estado. Enquanto o Conselho de Segurança estiver lá resolvendo esse problema, a Assembleia Geral da ONU tem que ficar caladinha. Aqui, ó. Entenderam? Olha só como isso é delicado, porque a Rússia faz parte desse conselho. Entendeu? Aí, o secretário-geral, com o consentimento do Conselho de Segurança, olha só a importância do Conselho de Segurança, comunicará à Assembleia Geral, em cada sessão, quaisquer assuntos relativos à manutenção da paz e da segurança internacionais que estiverem sido tratados pelo Conselho de Segurança e, pela mesma maneira, dará conhecimento a tais assuntos à Assembleia Geral e aos membros das Nações Unidas. Se a Assembleia Geral não tiver em sessão, logo que o Conselho de Segurança terminar o exame dos referidos assuntos. Então perceba que o Conselho de Segurança, porque nem sempre eu tenho os períodos de que a Assembleia se reúne, como eu falei para você anteriormente. Então, quando a Assembleia não estiver reunida, quem resolve todos esses problemas entre os estados termina sendo o Conselho de Segurança. Olha só, a Assembleia Geral iniciará estudos e fará sempre recomendações. Perceba que sempre tem essa ideia de recomendações. Destinadas ao quê? Promover a cooperação internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo do direito internacional e sua codificação. E também promover a cooperação internacional nos terrenos econômicos, certo? E social. Perceba que aqui na linha A eu falo dos direitos de primeira geração. Terreno político. E no B, eu falo nos direitos de segunda geração. Então, sempre é interessante você, quando estiver estudando tratados internacionais, você sempre fazer relações de um tratado com o outro. Porque isso aí ajuda bastante você fazer a memorização. A gente acabou de ver sobre a questão dos direitos, as gerações de direitos. Olha aí. A Assembleia Geral desempenhará, com relação ao sistema internacional de tutela, as funções atribuídas nos capítulos 12 e 13, que é o Conselho de Tutela, que eu vou falar sobre eles. Aqui fala sobre o Conselho de Tutela. Vou explicar aqui só para você entender o que é que esse artigo 16 está dizendo. Veja, no passado, existiam países que ficavam sob o controle das Nações Unidas. Ficava sob o controle das Nações Unidas. Então, enquanto esse país ficava sob o controle das Nações Unidas, a Assembleia nomeava um país para ficar dirigindo esse país. E o último país que ficava ao controle das Nações Unidas foi um país que fica lá na Oceania, Palau. Palau. Ele teve a sua independência em 1994. Então, por conta disso, esse Conselho de Tutela é um órgão que muita gente, doutrinador, diz que ele não existe mais porque não tem país a tutelar. Não tem. Eu discordo, porque pode acontecer alguma ruptura entre países aí e, de repente, a ONU precisar intervir em um país e precisar manter o domínio sobre esse país. Não sei se você está me entendendo. Vamos imaginar que aqui no Brasil há uma guerra interna e há uma separação entre estados, entre regiões, e de repente precisa de um controle uniforme, que seria exercido pela ONU. Vamos imaginar dessa forma. Então a ONU ia nomear um membro do Conselho de Segurança para dominar o Brasil, para gerir o Brasil. Então quem ia fazer isso? O Conselho de Tutela. Eu digo que o Conselho de Tutela, na minha posição, ele está em hibernação.
até o momento de surgir um país que precise sofrer a intervenção. Vamos lá. Quando eu falo intervenção é no sentido de controle. Olha lá. A Assembleia Geral considerará e aprovará o seu orçamento. Lembra que eu falei que ela fala sobre a questão orçamentária e sobre as despesas. Olha a votação. Ó. Isso aqui também é cobrado. Votação. Cada membro da Assembleia terá apenas um voto. As decisões da Assembleia em questões importantes serão tomadas, olha aqui, isso aqui é cobrado, viu? Maioria de 2/3 dos membros. Já vi questão, a banca dizendo que é mais da metade. Já vi questão falando sobre isso. Está errado. É maioria de 2/3. Então, toma cuidado com relação a isso. Certo? Olha só. Assunto importante. Conselho de Segurança. Outro órgão. Olha lá. Qual é a composição do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança será composto por 15 membros. Atenção. Cuidado. No passado, era 11. Aumentou para 15. Certo? Muito cuidado. Olha lá. Quem são eles? A República da China, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é chamada de Rússia, certo? Reino Unido, Grã-Bretanha, né, que é o mesmo ali, Irlanda do Norte e Estados Unidos da América. Serão os membros permanentes. Daqui a pouco eu trago um quadrozinho para facilitar a visualização do Conselho de Segurança. A Assembleia Geral elegerá outros 10 membros das Nações Unidas para os membros não permanentes do Conselho de Segurança. Então vamos lá. Eu tenho 5 que são permanentes e tenho 10 que são temporários. Certo? Eu tenho 5 permanentes e 10 temporários. Professor, quais são eles? Olha aqui, ó. Membros permanentes. Aqui eu estou falando sobre o biênio 2022 e 2023. Ó. Permanente: Estados Unidos, Rússia, né? França, Reino Unido e China. Veja as potências aqui, né? Aí veja, aí quando fala Reino Unido são todos aqueles países, né? Grã-Bretanha, aí tem entre outros, né? São 3 países. É por isso que chama de Reino Unido. Olha só, não permanentes: Brasil, entrou ano passado, esse ano, Albânia, Gabão, Gana, Emirados Árabes, Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega. Quando for no final de 2023, vão ser eleitos mais 10. Aí passam mais 2 anos, aí depois mais 10. Certo? Sempre fica nessa ideia. Se não me engano, o Brasil é a 3ª participação. Não, o Brasil já passou. Parece que o Brasil passou, se não me engano, 6 votações sem participar do Conselho de Segurança. E esse ano retornou. Olha aí, funções e atribuições. Isso aqui é muito detalhe, viu? Muita atenção aqui, ó. A fim de assegurar a pronta e a eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz. Olha só qual é o órgão que tem a maior responsabilidade. E concordam em que, no cumprimento dos deveres impostos, possam essa responsabilidade, o Conselho de Segurança haja em nome deles. Então veja, olha só o voto que é dado ao Conselho de Segurança. Então é como se quando o Conselho de Segurança está agindo, é como se a ONU estivesse agindo. Como se todos os membros da ONU estivessem agindo. No cumprimento desses deveres, o Conselho de Segurança agirá de acordo com os propósitos e os princípios das Nações Unidas. Atribuições específicas do Conselho de Segurança para o cumprimento destes deveres estão numeradas nesses capítulos aqui. Esses capítulos terminam não caindo com tanta incidência, mas eu peço que você faça uma leitura com relação a isso. O Conselho de Segurança submeterá relatórios anuais e, quando necessário, especiais à Assembleia Geral para sua consideração. Como é a votação no Conselho de Segurança? Isso aqui não cai não, despenca, viu? Despenca. Então, muito cuidado com isso aqui. Como é a votação? Cada membro do Conselho de Segurança terá um voto. As decisões do Conselho de Segurança em questões processuais serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros. Então, quando for em questões processuais, tem que ter votação de 9 membros. Menos do que isso, não vai ser aprovado. As decisões do Conselho de Segurança em todos os outros assuntos serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, inclusive votos afirmativos de todos os membros permanentes,
Olha só que coisa interessante. Quando é relacionado a outros assuntos, eu preciso ter o voto afirmativo sobre todos os membros. Vamos lá, vamos ver agora uma problemática aí. Situação: Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Quem é membro permanente do Conselho de Segurança? A Rússia. Você acha que ela vai votar a favor da intervenção contra ela mesma? Claro que não. Entendeu? Por isso que o Conselho de Segurança não vai atuar. Fez sentido agora? Vamos continuar. O Conselho de Segurança será organizado de maneira que possa funcionar continuamente. Cada membro do Conselho de Segurança fará, para tal fim, em todos os momentos representados na sede da organização. Então, lá em Nova York, sempre vai ter um representante de cada um dos 15 membros do Conselho de Segurança, caso tenha necessidade de uma reunião de urgência, de emergência, com relação a qualquer assunto que envolva o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança terá reuniões periódicas, nas quais cada um dos membros poderá, se assim o desejar, ser representado por um membro do governo ou por outro representante especialmente designado. O Conselho de Segurança poderá reunir-se em outros lugares, fora da sede da organização. Lembre-se que é em Nova York, viu? Aí, em que o seu juízo possa facilitar o trabalho. Questão de concurso já cobrada. A banca disse assim que o Conselho de Segurança obrigatoriamente só pode se reunir na sede da ONU, que fica em Nova York. Está errada a questão, que ele pode se reunir em outras localidades que melhor lhe aprouver. Vamos lá. Sempre a ideia é a busca pacífica de controvérsias. Mesmo nós temos aqui um Conselho de Segurança, eu tenho que buscar sempre a solução pacífica. Qualquer membro das Nações Unidas que não for membro do Conselho de Segurança ou qualquer Estado que não for membro das Nações Unidas será convidado, desde que seja parte em uma controvérsia submetida ao Conselho de Segurança, a participar sem voto na discussão dessa controvérsia. Vamos imaginar que um país está entrando em conflito com outro. Nenhum destes dois países fazem parte nem do Conselho de Segurança e nem da ONU. Mas eles serão convidados, sem direito a voto nenhum, para tentar solucionar isso, o problema que eles têm, de maneira pacífica. Essa é a ideia do artigo 32. Certo? Aí veja. O Conselho de Segurança poderá investigar sobre qualquer controvérsia ou situação suscetível de provocar atritos entre nações ou dar origem a uma controvérsia, a fim de determinar se a continuação de tal controvérsia ou situação pode constituir ameaça à manutenção. Então, o Conselho de Segurança ele tem essa função investigativa de chegar até o determinado país que está ali em conflito, ameaçando a paz, e verificar se a continuidade daquelas ingerências pode prejudicar a paz. Então, essa termina sendo a ideia. Só é você lembrar que tem a ideia de não intervenção. Tem a ideia de não intervenção. A regra é a não intervenção. Por isso que sempre o Conselho de Segurança da ONU sempre vai buscar a solução pacífica. Olha aí. Ação relativas à ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão. Olha lá. O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça, paz, ruptura da paz ou ato de agressão e fará recomendar ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com artigos 41 e 42. Sabe o que é isso aqui? O uso das Forças Armadas. Isso aqui é o uso das Forças Armadas. Sacou? Então, se por acaso tiver algum país que está ameaçando a paz, ruptura da paz, pode usar o quê? Forças Armadas, a fim de manter e restabelecer a paz e a segurança nos estados. A fim de evitar a situação que se agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes de fazer recomendações ou decidir a respeito das medidas, essas medidas de Forças Armadas, convidar as partes interessadas a aceitar as medidas provisórias. Ou seja, lembre-se que o objetivo é sempre buscar uma solução pacífica dos conflitos. Se você faz uma relação com a nossa Constituição, a gente tem isso lá no artigo 4º da nossa Constituição. Solução pacífica dos conflitos. Olha o artigo 41 sobre o uso das Forças Armadas. Ó. O Conselho de Segurança decidirá sobre a medida que, sem envolver emprego de Forças Armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões. Veja que aqui é sem envolver.
e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir interrupção completa e parcial de relações econômicas, só é você lembrar de embargos econômicos, dos meios de comunicações ferroviários, marítimos e aéreos, postais, telegráficos e radiofônicos, ou de qualquer outra espécie, e rompimento das relações diplomáticas. Só é você lembrar o que acontece atualmente com Cuba, né? Cuba ele sofre um embargo há muitos anos. É por isso que se você já viajou até Cuba, ou se você já assistiu documentários, você percebe que os carros são bastante antigos. Os carros de lá são antiguíssimos. Por quê? Porque era na época que a antiga União Soviética mandava veículos para a Rússia. Então, como encerrou isso, né? Acabou porque agora a Rússia não pode ajudar mais Cuba, aí o que acontece? Os carros são bem antigos. Então, como tem esse embargo, poxa, até tudo que é relacionado, que precisa ser exportado, né? Ou no caso, importado no caso de Cuba, há um embargo dos Estados Unidos. Um parafuso, se passar pela mão, que precisa passar pela mão dos Estados Unidos, não chega a Cuba. Por conta exatamente disso. E veja que não envolve emprego de forças armadas. Nesse caso, é só embargo econômico. No caso do Conselho de Segurança, considerar que as medidas previstas no artigo 41, que são embargo econômico, seriam ou demonstrado que são inadequadas, olha agora onde a porca tosse o rabo, poderá levar a efeito por meio de, olha aqui, forças aéreas, navais, terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios ou outras operações por parte das forças aéreas, navais e terrestres nos membros das Nações Unidas. Qual é a ideia de você fazer parte do Conselho de Segurança? Qual é a ideia? Porque caso a ONU precise de uma intervenção militar em um determinado estado, você que faz parte do Conselho de Segurança que vai ter que fornecer as armas, o Exército, as armas. Então o Brasil, ele hoje, como ele faz parte, ele pode ser convidado a disponibilizar militares para uma intervenção militar em um país. Então, se você conhece aí algum coleguinha, ou até mesmo você que está assistindo essa aula militar do Exército, você pode, de repente, ser convocado para uma guerra internacional. É a grande sacada hoje. Tranquilo? Beleza? Valeu, até daqui a pouco. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Beleza, concurseiro? Voltando aqui, veja, muito cuidado no que a gente já estudou. Foca teu estudo na carta, na Assembleia, o órgão Assembleia, e foca no Conselho de Segurança. Sempre, sempre, sempre as bancas, quando fala em Conselho de Segurança, o olho brilha. Então, foca no Conselho de Segurança. Dá uma lida nas atribuições do Conselho de Segurança. Porque ler aqui fica aquele negócio mais cansativo. Então, você paradinho ali na sua casa, de boa, você aqui, ó, dá uma pausa aqui, ó, e lê aquelas coisas, bem de boa. Mas normalmente quando a banca cobra, só cobra ali a quantidade de membros, quais são as funções, se pode haver ou não intervenção de Forças Armadas. Vocês viram que eu tenho ali a intervenção por embargo e tenho ali a intervenção por Forças Armadas, certo? Então vamos seguir. Olha aí.
Vamos tratar agora do outro órgão, Conselho Econômico Social. Então, qual é a composição? Sempre eu já fiz todo organizadozinho. Qual é a composição? O Conselho Econômico Social será composto de 54 membros. Olha só, que número bem diferenciado. 54 membros, eleitos pela Assembleia Geral. De acordo com o dispositivo do parágrafo 3º, que é o que a gente vai ver agora, 18 membros do Conselho Econômico Social serão eleitos para cada ano para um período de 3 anos, podendo, ao terminar esse prazo, ser reeleitos para o período seguinte. Na primeira eleição, a realizar-se depois de elevado de 27 para 54 o número de membros, que antigamente era 27 e foi para 54, né? Dobrou, né? Aí, membros do Conselho Econômico e Social, além dos membros que foram eleitos para substituir os 9 membros, cujo mandato expira no fim desse ano, serão eleitos outros 27 membros. O mandato dos 9 desses 27 membros suplentes, suplementares assim eleitos, expirará no fim de um ano e os de 9 outros o fim de 2 anos, de acordo com o que for determinado pela Assembleia Geral. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira vez que eu vi isso, eu comecei a organizar. Não, eu vou organizar o que ele quis dizer aqui. Cara, a conta não bate, meu irmão. A conta não bate. Eu tentei organizar, eu disse, como assim? Se ele vai ter que ficava ali, membros que só tinha membros que só ia permanecer um ano nesse conselho, no final das contas. Então, aí eu prefiro nem tentar entrar em detalhes com relação a isso. Sou bem sério, eu sou uma coisa que eu sou muito sincero com relação ao aluno, é isso aí. Eu sou bem sério. Aqui eu nunca vi uma questão, pesquisei em sites de questões para ver se alguma banca já cobrou isso, nunca caiu, graças a Deus. Vamos lá. Olha, agora aqui as funções sim, ó. O Conselho Econômico e Social fará e iniciará estudos, relatórios a respeito de assuntos internacionais de caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexo. Perceba que aqui são os direitos de segunda geração. Concorda? Aí, recomendações a respeito dos assuntos da Assembleia Geral. Os membros das Nações Unidas e as entidades especializadas interessadas. Poderá igualmente fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos. Poderá preparar projetos de convenções a serem submetidos na Assembleia Geral sobre assuntos de sua competência. Por exemplo, agora no dia que eu estou gravando essa aula aqui com você, estou transmitindo essa aula aqui, é o seguinte, está tendo aí uma convenção da Assembleia Geral, né, desse Conselho Econômico relacionado à educação. A educação. Está vendo agora com relação à educação. Beleza? Então, quando é saúde, eles vão chamar, né? Lembre-se que durante a pandemia teve muitas convenções da ONU, né? Principalmente com a questão da OMS e tudo mais. Então, mas tudo online. É engraçado que esse ano, 2022, é que teve agora o presencial. Olha aí, deixa eu voltar aqui. Poderá convocar, de acordo com as regras estipuladas pelas Nações Unidas, conferências internacionais sobre assuntos de sua competência, né? De boa aqui. O Conselho Econômico e Social poderá estabelecer acordos com quaisquer entidades referidas no artigo 157, qualquer entidade, OMS, qualquer uma, certo? A fim de determinar as condições que a entidade interessada será vinculada às Nações Unidas. Por isso que a OMS ela tem um vínculo com as Nações Unidas. Poderá coordenar as atividades, Cruz Vermelha também, por exemplo. Poderá coordenar as atividades das entidades especializadas por meio de consultas e recomendações às membros e de recomendações à Assembleia Geral e membros das Nações Unidas. Perceba que tudo é voltado à recomendação. Você percebeu que durante esse encontro, praticamente tudo é voltado para recomendar. Não traz a ideia de impor, porque eu tenho que respeitar a soberania dos Estados. Não sei se você está começando a fazer essa relação. Como é que funciona a votação, professor? Olha lá. Cada membro do Conselho Econômico e Social terá um voto. Sempre é isso, porque lembre-se que o primeiro princípio da ONU é a igualdade. As decisões do Conselho Econômico e Social serão tomadas por maioria dos membros presentes e votantes. Certo?
do processo. Como é que é o processo, né, de funcionamento lá? O Conselho Econômico e Social criará comissões para assuntos econômicos e sociais e a proteção de direitos humanos, assim como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas funções. O Conselho Econômico e Social poderá convidar qualquer membro das Nações Unidas a tomar parte, sem voto, muito cuidado, em suas deliberações sobre qualquer assunto de interesse particularmente a esse membro. Então, se por acaso tiver uma situação que um país está em situação de fome extrema, ele pode ser convidado para esse Conselho Conselho Econômico e Social a participar, mas é só como ouvinte, vai ser só como ouvinte. Ele não vai ter direito a voto nenhum, entendeu? O Conselho Econômico e Social poderá entrar nos entendimentos convenientes para consulta com organizações não governamentais, as ONGs, encarregadas de questões que estiverem dentro da sua própria competência. Tais entendimentos poderão ser feitos com organizações internacionais e, quando for o caso, com organizações nacionais, depois de efetuadas consultas com o membro das nações, no caso. Então, vamos lá. Então, se for uma situação que eu preciso de um auxílio da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha vai ser convidada para poder me auxiliar na tomada de decisão. Mas isso eu preciso também chamar o membro participante, né? O membro, caso seja um país membro que esteja nessa situação de precisando dessa necessidade, desse atendimento socioeconômico. O Conselho Econômico e Social adotará seu próprio regulamento, que incluirá um método de escolha do seu próprio presidente. O Conselho Econômico e Social reunir-se-á, quando for necessário, de acordo com o seu regulamento, o qual deverá incluir disposições referentes à convocação de reuniões a pedido da maioria dos seus membros. Lembrando que eu tenho 54 membros, sempre tentar guardar essas informações. Vamos agora para o próximo órgão, Conselho de Tutela. Lembrando que esse Conselho de Tutela, alguns doutrinadores dizem que ele foi extinto. Na minha opinião e na opinião de outros, diz que ele só está adormecido. Porque, como eu falei anteriormente, esse Conselho de Tutela, ele tinha a função de tutelar, de cuidar de países que não tinham a sua independência. Então, quem tomava conta desses países era a ONU. Certo? Aí o último país que era dominado, sofria essa intervenção do Conselho de Tutela, era um país lá da Oceania, chamado Palau, que fica ali próximo da Indonésia, fica ali Filipinas, Indonésia. Você vai lembrar dele por conta do seguinte, vamos lá, vamos história. Antes de entrar aqui no Conselho de Tutela, vamos história. Esse país, ele é um aglomerado de mais de 500 ilhas. Olha só, maioria dessas ilhas inabitadas. Maioria dessas ilhas inabitadas, vulcão, não nasce nada. Então, terminava ficando ali sob domínio na Segunda Grande Guerra e tudo mais. O que aconteceu? A ONU teve que tomar conta porque não tinha independência esse país. Nomeou um membro do Conselho de Segurança. Quem foi o membro do Conselho de Segurança que tomou conta? Estados Unidos. Então, quem era o interventor desse país chamado Palau era os Estados Unidos. E sabe o que os Estados Unidos fazia lá? Eu acho que você já deve ter visto isso em algum filme. Que é aquelas ilhas paradisíacas, linda, aquela água azul, maravilhosa. Pronto, é naquela região mesmo ali. Fazia testes de bombas nucleares. Os testes das bombas nucleares durante ali a Guerra Fria eram feitos nessa ilha de Palau. Era exatamente isso. Porque era um local inabitado, então... Quem assistiu Godzilla, pronto. Quem assistiu Godzilla vai lembrar. Naquele primeiro filme de Godzilla que mostra ali que ele surgiu por conta da explosão das bombas atômicas. Então, vai lembrar que era em algumas ilhas ali do Oceano Pacífico, né? Da Oceania. Para o Oceano Pacífico não, da Oceania, né? Aquela região ali. E termina sendo ali, Oceania e Oceano Pacífico seria essa mesma região ali, né? O mar que fica entre a América do Sul e a Austrália, a Japão, certo? A Índia, aquela região mais de cá. Beleza? Só para questão de história, só para incrementar um pouquinho a aula, só para deixar mais um pouco mais interessante ainda, né? Olha lá. Qual é a composição do Conselho de Tutela?
Olha só, o Conselho de Tutela será composto dos seguintes membros das Nações Unidas. Olha só quem compõe o Conselho de Tutela. Os membros que administram os territórios e aqueles dentre os membros mencionados nominalmente no artigo 23, que é do Conselho de Segurança, que não estiverem administrando territórios tutelados, que seria do Conselho de Segurança. Certinho? Votação. Como é a votação do Conselho de Tutela? Eu já ia chamar Conselho Tutelar. Cada membro do Conselho de Tutela terá um voto. As decisões do Conselho de Tutela serão tomadas por maioria dos seus membros. Sempre, sempre aqui. Qual é o processo? O Conselho de Tutela adotará o seu próprio regulamento, que incluirá o método de escolha do seu presidente. O Conselho de Tutela reunir-se-á quando for necessário, de acordo com seu regulamento, que incluirá uma disposição referente à convocação de reuniões, a pedido da maioria dos seus membros. O Conselho de Tutela valer-se-á quando for necessário da colaboração do Conselho Econômico e Social e das entidades especializadas a respeito de matérias que estas e aquelas sejam respectivamente interessadas. Então, sempre quando o Conselho de Tutela necessitar de um apoio do Conselho Econômico, ela vai chamar. Por quê? Porque vai envolver questão econômica desse país que está sendo tutelado. Vamos agora para a nossa Corte, né? Vamos para a nossa Corte Internacional de Justiça, que vamos estudar em um momento oportuno apenas a Corte. Vamos lá. Aqui ela só cita a Corte. Ó. A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário, tá vendo aqui, das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o Estatuto, que está em anexo, que vamos estudar em um momento oportuno, que é baseado no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente carta. Lembre-se que a Corte ela só julga países. É uma pegadinha muito comum nos concursos. A Corte julga países, enquanto o Tribunal Penal Internacional, que é o TPI, criado pelo Tratado de Roma, que vamos estudar em momento oportuno também, Tratado de Roma, certo? Tratado de Roma, ele julga pessoas que cometeram violações de direitos humanos. Tranquilinho? Então fica atento aqui desses dois temas. Vamos estudar os dois em um momento oportuno. Olha aí. Todos os membros das Nações Unidas são ipso facto. Professor, o que seria isso? Ele está dizendo assim, que todos os membros das Nações Unidas, ou seja, os 192 países, também são membros, né? Isso aqui seria a contrário, não é a contrário, é como se fosse os membros do Estatuto. É por isso que é essa língua dos cachorros, latim. Um Estado que não for membro das Nações Unidas poderá tornar-se parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em condições que serão determinadas em cada caso pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Olha só, questão muito boa de concurso. A banca de chegar e dizer que um membro que não é membro das Nações Unidas também não pode fazer parte da Corte Internacional de Justiça. A questão vai ficar errada. Porque mesmo um país que não é membro da Assembleia Geral dos 192 países, ele pode ser membro da Corte Internacional de Justiça. É o que fala aí o parágrafo 2º do artigo 93. Fica atento aí. Cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se à decisão da Corte, ou seja, respeitar. Conformar-se é respeitar a decisão da Corte. Se uma das partes, no caso, deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá o direito de recorrer do Conselho de Segurança. Então, olha só, se uma das partes, no caso, deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra parte terá o direito de recorrer do Conselho de Segurança, que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações e decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença. Vamos imaginar que o Brasil foi condenado por conta de uma violação de direitos humanos sobre os venezuelanos que entraram aqui no Brasil. Cara, o Brasil foi condenado. Se o Brasil não cumprir as determinações da Corte, outro país pode recorrer para que o Brasil seja forçado a cumprir. E se o Brasil, nesse recurso, pode acontecer que o Conselho de Segurança faça o quê? Primeiro, embargos ao Brasil. E segundo, forças militares. E, pessoal, entenda isso. Isso é muito comum nos tratados internacionais, viu?
Se um país ele quebra o que é determinado nos tratados internacionais, ele pode ser julgado e, ao final, ser condenado a uma intervenção militar ou até mesmo um embargo econômico. Então, fica atento com relação a isso. Nada na presente carta impedirá os membros das Nações Unidas de confiarem a solução de suas divergências a outros tribunais em virtude de acordos. Então, eu posso buscar até outro tribunal. Por exemplo, posso buscar outro tribunal presente na a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. A Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança poderá solicitar parecer consultivo da Corte sobre qualquer questão de ordem jurídica. Então, perceba que a Corte ela é um órgão julgador, julga, mas também a Corte Internacional de Justiça é um órgão consultivo. Ela tem essas duas funções. É a mesma função da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, aqui, que o Brasil faz parte, certo? Outros órgãos das Nações Unidas e entidades especializadas que forem em qualquer época devidamente autorizados pela Assembleia Geral poderão também solicitar pareceres consultivos da Corte sobre questões jurídicas surgidas dentro da esfera de suas atividades. Do secretariado, né? Hoje eu tenho o secretariado, que é outro órgão, né? Ele fala, o secretariado será composto por um secretário-geral. Quem é o secretário-geral hoje, professor? É um cara chamado de Antônio Guterres. Antônio Guterres. E do pessoal exigido para a organização. O secretário-geral será indicado pela Assembleia Geral mediante a recomendação do Conselho de Segurança. Será o principal funcionário administrativo da organização. Então, perceba que o secretário-geral ele vai ser o principal funcionário. O secretário-geral atuará nesse caráter em todas as reuniões da Assembleia Geral. Por isso que ele é o funcionário do mês. Do Conselho de Segurança, ele tem que estar sempre presente nas reuniões da Assembleia, nas reuniões do Conselho de Segurança, nas reuniões do Conselho Social e Econômico, do Conselho de Tutela. Veja, ele tem que estar presente em tudo. E desempenhará ainda outras funções que lhe forem atribuídas a esses órgãos. O secretário-geral fará sempre um relatório anual à Assembleia Geral sobre os seus trabalhos na organização. O secretário-geral pode chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, em sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e a segurança internacionais. Então, veja aqui a importância do secretário, né? Então, tem aí a importância do secretário. Olha só. O pessoal do secretariado será nomeado pelo secretário-geral, de acordo com as regras estabelecidas pela Assembleia Geral. Será também nomeado em caráter permanente o pessoal adequado para o Conselho Econômico, Conselho de Tutela, quando for necessário, para outros órgãos das Nações Unidas. Esses funcionários farão parte do secretariado. Aqui é só questão procedimental. A consideração principal que prevalecerá na escolha do pessoal e na determinação das condições de serviço será o da necessidade de assegurar o mais alto grau de eficiência, competência e integridade. Deverá ser levada na devida conta a importância a ser escolha do pessoal feita dentro do mais amplo critério geográfico possível. Então veja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Resumindo, ele está querendo dizer que a escolha desse secretariado tem que ter dentro desse secretariado pessoas de várias regiões do mundo, exatamente para manter essa diversidade de pessoas, certo? Então a ideia do secretariado termina sendo essa, certo? Vocês viram que é um assunto bem de boa, né? Bem tranquilo. Foca, eu peço a você que foque pega os órgãos, os 6, faça uma tabelinha, dica de estudo, de revisão. Faça o seguinte, faça uma tabelinha, coloque assim um órgão, coloque a composição e qual o critério de votação. Pronto, faça isso, uma tabelinha. E guarde no seu material de resumo. Porque quando for mais próximo da prova, você vai ler e faz uma resumida. Tranquilinho? De boa? Então, minha honrosa continência, até a próxima aula. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal.
o estudo ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,